porque nós temos esse desdobramento e outro, né, Basília? A defesa entrou com um recurso para que Emanuela não fale, ou seja, não com aquela limitação do habeas corpus, que ela só poderia calar-se sobre fatos que a incriminassem, mas que ela não fale sobre nenhum assunto, é isso? Exatamente. Olha, Carla, nesse pedido que a CNN teve acesso em primeira mão, a defesa de Emanuela Medrades afirma que o entendimento, a interpretação sobre o que pode ou não incriminá-la cabe a ela na condição de foco desse depoimento que seria dado hoje e não a quem está do lado da investigação. A gente obteve agora, então, esse recurso que foi apresentado em questão de minutos, aí já foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Corte, Luiz Fux, em que a defesa de Emanuela diz que ela sofreu pressão, violência psicológica durante a comissão e, de acordo com eles, interpretaram que diversos senadores ameaçaram prendê-la, ameaçaram, então, tomar medidas mais exasperadas, como de restrição de sua liberdade em caso de permanecer em silêncio. Eu vou ler aqui, então, o que diz esse recurso apresentado pela defesa de Emanuela Medrades. Os advogados afirmam: por todo exposto, pede-se que sejam os embargos acolhidos para que, sanando a omissão, ou seja, que o ministro Fux esclareça que ela poderia ficar calada na interpretação dos advogados, fique explícito na decisão que a análise sobre qual ou quais perguntas responder deve ser exercida pela paciente e pela sua defesa, ou seja, por Emanuela e seus advogados, na medida em que entenda que tal ou qual fato em que esteja ela envolvida. Caso a comissão opte por interpretar que a postura de se calar perante determinada pergunta configure descumprimento da presente decisão, nos termos da mais pacífica jurisprudência dos tribunais, que seja vedado aos parlamentares a ordem de prisão em flagrante diante do subjetivismo dessa análise, cabendo à CPI, se assim o entender, oficiar às autoridades investigativas. Diz aqui em um determinado ponto, e até negritado pelos advogados, a gente que acaba de receber aqui esta manifestação, eles afirmam: nítida violência psicológica contra a paciente. E ressaltam que foi decidido pelo ministro Luiz Fux a possibilidade de Emanuela Medrades não ser submetida a qualquer medida privativa de liberdade. Tal análise é subjetiva e pertence a Emanuela e à sua defesa técnica, até porque são senadores desconhecedores do teor das respostas. Aqui, os advogados reclamam que também não tiveram acesso a toda a investigação da CPI no que diz respeito a Emanuela Medrades, afirmam que ela não poderia nem mesmo se preparar quanto às respostas, porque eles requereram informações da investigação que não vieram. E, da mesma forma, os senadores não tiveram aí acesso à defesa técnica de Emanuela Medrades, esta que foi apresentada ontem em depoimento à Polícia Federal. A partir daqui, então, a gente tem uma briga judicial, Carla, porque lembra aquele ofício encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para esclarecer a decisão de Luiz Fux? Há pouco eu conversei com alguns integrantes da comissão e eles me explicaram o seguinte: que a CPI vai entrar, sim, com um recurso, já houve aquele ofício no caso de Emanuela Medrades, e também vai entrar com recurso quanto à decisão tomada pelos ministros no caso de Francisco Maximiano, o dono da Precisa Medicamentos. Ele também obteve uma decisão judicial para vir à comissão, mas ficar calado. A CPI quer que o STF esclareça a situação de Francisco Maximiano para conseguir marcar o depoimento dele já amanhã.